Tudo começa quando Joel decide levar o antigo álbum de fotografias da família, pois Otoniel gosta muito de conhecer histórias antigas através das imagens. Joel responde que levará o álbum sem problema algum. Além disso, confessa que talvez tenha chegado o momento de dividir com outras pessoas segredos que sempre guardou sobre Francesca. Segundo ele, existem fatos do passado da mãe que jamais contou para ninguém e acredita que Otoniel talvez consiga compreender melhor toda essa história. Mesmo surpresa com a revelação, Adriana mantém a calma. Ela agradece a confiança de Joel, garante que todos ouvirão suas palavras com respeito e confirma o jantar para a noite seguinte. Depois de encerrar a ligação, Adriana retorna à sala, onde todos aguardam ansiosos. Ela informa que Joel aceitou o convite e que levará o álbum de fotografias da mãe. Porém, revela que o mais impressionante foi a confissão feita por ele durante a conversa. Joel disse que guarda muitos segredos sobre Francesca e que nunca revelou essas informações para absolutamente ninguém. Ao ouvir isso, Otoniel levanta-se imediatamente do sofá, tomado pela ansiedade. Muito emocionado, pergunta que tipo de segredo Francesca poderia ter escondido durante todos esses anos e admite que agora está ainda mais curioso. Segundo ele, será impossível conseguir dormir enquanto espera pelo jantar. Maurício observa que o plano de Adriana parece estar funcionando muito mais rápido do que todos imaginavam, mas faz um alerta. Ele espera apenas que a família esteja preparada para ouvir tudo que Joel revelará quando chegar à casa deles. Elisa também demonstra preocupação. Ela diz que preparará o jantar normalmente, mas confessa estar com um forte pressentimento de que aqueles antigos segredos podem acabar abalando completamente a paz da família. Na noite seguinte, Joel chega à residência carregando um enorme álbum antigo, revestido com uma capa de couro bastante desgastada pelo tempo. Assim que entra, é recebido por Otoniel, Adriana, Maurício e Elisa. Com simpatia, Joel cumprimenta todos, agradece novamente pelo convite e informa que trouxe o álbum com fotografias da mãe, além de outras recordações importantes da família. Sem conseguir esconder a ansiedade, Otoniel pede imediatamente que Joel lhe entregue o álbum. Com a voz trêmula, diz que deseja rever o rosto de Francesca o quanto antes. Percebendo a emoção do avô, Adriana coloca a mão em seu ombro e pede calma. Ela lembra que Joel acabou de chegar e diz que todos terão tempo suficiente para analisar cada fotografia com atenção depois que se acomodarem. Joel, porém, afirma que não há problema algum em começar imediatamente. Ele lembra que prometeu mostrar tudo o que sabe e diz que, além das fotografias, pretende revelar um segredo muito importante que descobriu pouco tempo depois da suposta partida de sua mãe. Para aliviar um pouco a tensão do ambiente, Maurício sugere que Joel coloque o álbum sobre a mesa da sala, permitindo que todos observem as fotografias juntos antes do jantar. Joel concorda. Com muito cuidado, coloca o pesado álbum sobre a mesa, abre lentamente a antiga capa de couro e começa a folhear suas páginas diante da família, revelando as primeiras lembranças de Francesca. Para ela, não faz sentido imaginar que uma mãe fosse capaz de abandonar o próprio filho durante tantos anos. Otoniel também demonstra incredulidade. Ele afirma que toda aquela situação parece absurda e pergunta se Joel realmente acredita que todos viveram uma enorme mentira durante esse tempo. Sem demonstrar qualquer dúvida, Joel explica que participou de toda a cerimônia de despedida da mãe, mas lembra que a urna permaneceu totalmente lacrada por causa da condição de saúde informada na época. Por esse motivo, ele nunca chegou a ver o corpo de Francesca. Além disso, Joel revela que desde aquele dia sempre teve uma estranha sensação de que a mãe continua por perto. Segundo ele, é como se Francesca ainda o observasse à distância, acompanhando todos os seus passos. Por causa dessa sensação constante, Joel criou uma teoria. Ele acredita que Francesca fingiu a própria morte para escapar da perseguição da família Brandão, principalmente de Pilar. Na opinião dele, essa foi a única maneira que ela encontrou para proteger a si mesma e também preservar a vida do próprio filho. Depois dessa conversa, Otoniel continua refletindo sobre tudo o que ouviu. Caminhando de um lado para o outro da sala, ele admite que ainda custa acreditar nessa possibilidade. Diz que passou anos visitando o memorial e sofrendo pela mulher que amava. Agora, descobrir que ela talvez esteja viva muda completamente tudo o que acreditava. Adriana tenta manter a calma e pede que o avô pense com racionalidade. Ela explica que uma pessoa só seria capaz de forjar a própria morte se estivesse fugindo de um perigo extremamente grave. Para ela, Francesca provavelmente se escondia de alguém muito poderoso. Ao ouvir esse raciocínio, Otoniel começa a compreender melhor toda a situação.
Ele lembra que Francesca sempre aparecia apenas durante a noite e levava uma vida cercada de mistérios. Na visão dele, o memorial pode ter sido escolhido justamente para esconder seu verdadeiro paradeiro. Adriana concorda com a conclusão do avô. Ela afirma que existe algo muito maior por trás dessa história e reforça que ninguém abandona um filho sem um motivo extremamente sério. Decidido a descobrir toda a verdade, Otoniel anuncia que irá investigar o memorial pessoalmente. Como trabalha há muitos anos na banca de flores, conhece diversos funcionários antigos e pretende conversar com cada um deles. Também promete verificar registros da administração e descobrir quem estava de serviço no dia da suposta despedida de Francesca. Sem pensar duas vezes, Adriana garante que o avô não enfrentará essa investigação sozinho. Ela promete acompanhá-lo em cada etapa até descobrirem se Francesca realmente descansa naquele lugar ou se continua viva, escondida em algum lugar. Mesmo com medo, ela garante que permanecerá ao lado do avô até descobrir toda a verdade. Determinado, Otoniel coloca as mãos sobre a pedra e pede que Adriana faça o mesmo. Depois de contar até 3, os dois empurram a estrutura com toda a força e conseguem abrir novamente a passagem secreta. Com extremo cuidado, eles começam a descer uma escada estreita. O ambiente é escuro, iluminado apenas por algumas velas espalhadas pelo local. As paredes de pedra e o silêncio tornam tudo ainda mais assustador. Ao chegarem ao fim da escada, Adriana pede silêncio e aponta discretamente para o fundo do esconderijo. Lá está Francesca de costas, mexendo apressadamente em uma grande mala colocada sobre uma cama improvisada. Otoniel não consegue mais conter a emoção. Dá alguns passos à frente e chama pelo nome de Francesca. Ao ouvir sua voz, ela se assusta, derruba alguns papéis da mala e se vira completamente desesperada. Sem acreditar no que está vendo, Francesca pergunta como Otoniel e Adriana conseguiram encontrar aquele esconderijo. Muito nervosa, afirma que ninguém poderia descobrir aquele lugar. Otoniel observa todo o cômodo escondido e pergunta como aquele quarto subterrâneo foi construído e quem preparou tudo aquilo para ela viver escondida durante tanto tempo. Adriana exige respostas. Ela lembra que Francesca enganou todos, inclusive o próprio filho, fingindo a própria morte e deixando apenas uma urna lacrada. Também pergunta o que existe dentro da mala e para onde ela pretendia fugir. Muito abalada, Francesca implora para que os dois saiam dali imediatamente. Ela afirma que apenas estarem naquele esconderijo já coloca todos em enorme perigo e diz que precisou desaparecer para proteger a própria vida. Sem aceitar a explicação, Adriana afirma que ninguém irá embora antes de ouvir toda a verdade. Ela pergunta de quem Francesca sente tanto medo e quem a ajudou a montar toda aquela farsa. Tomado pela tristeza, Otoniel diz que sofreu durante anos acreditando que Francesca realmente havia partido. Também lembra que Joel cresceu chorando pela perda da mãe e pergunta qual ameaça seria tão grande a ponto de obrigá-la a fazer tudo aquilo. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, Francesca finalmente revela que tomou aquela decisão para proteger Joel. Ela explica que se continuasse vivendo normalmente, pessoas muito perigosas usariam seu filho para destruí-la. Adriana fica completamente chocada e pergunta quem seria capaz de fazer mal a Joel. Sem hesitar, Francesca revela o nome da pessoa que sempre temeu, Pilar Brandão. Ela afirma que a irmã de Arthur é extremamente perigosa, guarda antigos ressentimentos e faria qualquer coisa por causa de velhos segredos e da fortuna da família. Segundo Francesca, fingir a própria morte foi a única maneira de tirar o foco dela e do filho, impedindo que Pilar os encontrasse. Adriana tranquiliza Francesca e garante que jamais contará esse segredo para Pilar. Ela afirma que conhece muito bem a crueldade da mulher e promete proteger tanto Francesca quanto Joel. Otoniel também declara que está ao lado dela. Ele promete manter tudo em absoluto segredo e afirma que fará o possível para impedir que Pilar volte a ameaçar a vida de Francesca e de seu filho. Comovido, pede apenas que ela confie neles, pois dali em diante, ninguém mais enfrentará esse perigo sozinho.